Aleluia. Graças a Deus. Pai justo e santo, meu Pai, pela tua grande misericórdia, estou gravando esta mensagem. Espero que você, Senhor, aprove e leve até onde estão teus filhos necessitados de ouvirem uma mensagem de uma natureza como esta. Amém. Meu irmão, o tema de nossa mensagem de hoje é este: por que tantos crentes doentes na igreja? Por quê? Deus deu tanta promessa de curas ao seu povo, e por que tantos crentes doentes na igreja? Vamos ler primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27 a 30. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, que morrem. Aleluia. Muitos crentes fracos, doentes e mortos. 3 tipos de crente na igreja, sofrendo por conta de quê? Quero anunciar aos irmãos sobre a doação de 12 livros que eu estou dando aos irmãos. O primeiro, do princípio ao fim da criação. O segundo, os 3 tempos de Jesus. O primeiro capítulo do segundo livro, eu falo sobre a vida pré-encarnada de Jesus, a sua vida ao lado do Pai, antes de vir a este mundo como homem para morrer e preparar a salvação para nós. O segundo capítulo, eu faço menção da vida encarnada de Jesus, ou seja, sua vida humana na terra. Mostro biblicamente que durante esse período, Jesus não era Deus, era homem, estava como homem. Terceiro capítulo, faço menção da sua glorificação, ou seja, da glorificação de Jesus. Após a sua morte, ele revestiu-se dos seus atributos de um Deus todo-poderoso e criador de toda a natureza. Subiu ao Pai e agora é igualmente o Pai. É Deus também, igual ao Pai. Quarto capítulo, as enfermidades e os milagres de Jesus. Quinto capítulo, os dons espirituais na igreja. Sexto capítulo, a pobreza de Jesus. Mostra biblicamente que durante a vida humana de Jesus aqui na terra, ele não foi pobre em nada. Assim como nós aprendemos errado. Interpretação errada. Aí você diz, mas a Bíblia não diz que ele era pobre? A pobreza dele foi diferente. Eu explico no livro. Eu explico biblicamente e mostro qual foi a pobreza dele. Não é econômica, não. Sétimo, os anjos de Deus. Oitavo capítulo e último, maldição restrita e maldição hereditária. Doutrina essa que é rejeitada por muitos pastores, que chega a dizer que maldição hereditária não existe. Eu não sei como é que a pessoa diz uma coisa dessa. É porque não tem conhecimento bíblico.
Porque do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia está repleta dessa doutrina, dessa maldição, restrita e hereditária. Está repleta. É uma doutrina grande, muito forte na Bíblia. E eu mostro mais que com a conversão ao Evangelho, o homem não se liberta de todas as maldições. Não, se liberta somente da maldição espiritual. Da maldição do corpo vai depender de um processo espiritual dele com Deus, para poder Deus repreender. Baixe os livros. Não me crucifiques antes de baixar o livro e ler. Leia o livro, você verá o que eu estou falando e verá com mais realidade ainda. Aleluia. Por que tantos crentes doentes na igreja? Tantas promessas que Deus deixou para o seu povo, concernente cura divina, e tantos crentes doentes na igreja. Alguma coisa errada existe. Alguma coisa errada está existindo. Existe alguma coisa errada através da qual a doença ou as doenças está passeando no meio da igreja. Coisas erradas existem. Não estou dizendo que crente não adoece. O assunto aqui não é este. Não estou dizendo que crente não morre. Como tem um hino aí que cantam. É difícil matar um crente. Isso é conversa. Isso é frase mentirosa. Aleluia. Ninguém combate essa heresia. Pastor nenhum combate essa heresia desse hino. Meu canal tem 2 objetivos principais: preparar o rebanho do Senhor que assiste meus vídeos para o arrebatamento da igreja e aprovar a doutrina real. Contestar o erro doutrinário e aprovar biblicamente a doutrina verdadeira. Defender doutrinas bíblicas como elas são. Errada é errada. São esses 2 objetivos principais. Existem outros, mas os básicos principais são estes. Por que tantos crentes doentes na igreja, meu irmão? Coisa errada existe. Coisa errada tem. Porque a Bíblia está repleta de mensagem, promessa de Deus para o bem do seu povo concernente à cura divina. E por que tão doente? Aleluia. Existe um versículo, eu não decorei, não sei, esqueci onde ele está. Eu sei que é Provérbios, que diz que o temor a Deus dá vida, dá saúde. O temor a Deus. Eu vou ver se encontro. Não estou certo onde está, mas eu sei que é Provérbios, parece a mim capítulo 10. Vou ver se encontro, viu? Se eu não encontrar, perdão, me perdoa. Vou ver se é Provérbios capítulo 10. Aleluia, graças a Deus. Provérbios capítulo 10, versículo 27. Escute. O temor do Senhor, quem teme a Deus obedece. Quem teme a Deus não peca.
Quem teme a Deus tem uma vida enquadrada e moldada na Bíblia. Quem teme a Deus é fiel. Quem teme a Deus é crente de vergonha. Respeita o título dele, o nome de cristão. Respeita a Deus. Obedece a Deus. Segue as doutrinas bíblicas. O temor do Senhor aumenta os dias. Aleluia. Mas os anos dos pecadores, daqueles que pecam, desobedecem a Deus, serão abreviados. E por que tantos crentes doentes na igreja? Olha um fator aqui. Esse é um dos fatores. Vidas erradas, cristãos que levam vidas totalmente erradas. Cristão que leva uma vida desmantelada, fora do padrão bíblico. É um dos fatores, que o temor de Deus aumenta os dias. Por que aumenta os dias? Porque ele não vive doente. Morre no tempo. Que morrer tem que morrer, é bíblico. Mas no tempo marcado que Deus marcou. Não vive doente. Aleluia. Por que estão os crentes doentes na igreja? Escute mais. É Deus quem fala, através da sua palavra. Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26. Ouça lá. E disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ouviu aí? Uma condição para eu não adoecer, para você não adoecer, para não sermos cristãos doentios, nem doentes, vir na igreja doente, não vou para a igreja hoje porque estou doente, amanhã estou doente, ficar prostrado em cima de uma cama, sempre. Olha uma condição aí, obedecer a palavra, obedecer a Deus. É uma condição. Depois nós vamos para o grosso da coisa. Eu estou dando uma pequena introdução, o porquê tantos doentes na igreja. Isso aqui é uma pequena introdução que eu estou falando agora, para o que eu vou apresentar daqui para o final da mensagem. Êxodo 15, 26. Vamos mais. Esta é uma condição. Vamos ainda para Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12 a 15. Deuteronômio 27, 12 a 15. Por que tantos doentes na igreja? Deuteronômio 7, 12 a 15. Vou ler. Aleluia. Será, pois, que, se ouvindo estes juízes, os guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais, e amar-te-á e abençoar-te-á,
e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. Agora ouça o 15. E o Senhor te desviará toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das vastas doenças dos egípcios, que bem sabes. Antes as porá sobre todos os que te aborrecem. Promessa de Deus para eu ter saúde e você ter saúde. Obedecer a palavra. Porque a obediência a Deus depende de você obedecer a palavra. Quem obedece a palavra, consequentemente, diretamente está obedecendo a Deus. Eis aí outra condição para eu ter saúde, você ter saúde e a igreja ter saúde física. Mas o tema de nossa mensagem, que eu gosto muito de frisar, apresentar o tema de minha mensagem. Por que tantos doentes, crentes doentes da igreja? Este é o nosso tema. Por que tantos crentes doentes na igreja? Condição para Deus tirar a doença é a obediência. Aonde não existe obediência a Deus, a enfermidade está. Estou falando entre os cristãos, porque para o mundo Deus não tem doutrina. Você poderá dizer, mas tantos pecadores com saúde. Eu estou falando que da família de Deus. Deus tem doutrina para seus filhos, não é para o mundo. O mundo é mundo. Deus dá condição para eles viverem. Deus cuida e trata e corrige seus filhos, eu e você. Deus tem doutrina, é para a igreja, a sua filha, a sua noiva, não é para o mundo. Para o mundo é salvação e condenação, calvário e inferno. Se aceitar o calvário, para o céu. Se rejeitar o calvário, vai para o inferno. Para o mundo é isso aí. Mas para a igreja, que é seus filhos, ele tem doutrina, correção, disciplina. Qual é o pai de família que vai disciplinar os filhos alheios? Todo pai de família disciplina e corrige seus filhos. Não é os filhos alheios. O mundo é filhos alheios. Deus não tem doutrina nem correção para eles. Deus tem doutrina e correção para mim e para você, que somos seus filhos. É a família de Deus. Aleluia. Por que tão doente da igreja? Veja mais. Agora vamos para o grosso da mensagem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27 a 30. Vamos lá. Assista todo o vídeo para poder entender a mensagem. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Quem comer o pão da ceia, a gente usa muito a palavra Santa Ceia, mas essa palavra Santa Ceia, a palavra Santa, referindo-se à ceia do Senhor, não é bíblico, não tem a Bíblia. Nós usamos muito Santa Ceia, está certo, não tem problema, mas a palavra santo, santa, biblicamente não tem, na Bíblia não tem, é Santa Ceia, só tem ceia do Senhor, mas a palavra santa não tem, referindo-se à ceia. Entenda, a palavra santa referindo-se à ceia, não tem. Biblicamente é ceia do Senhor. Comer o pão na ceia do Senhor, ou Santa Ceia, tanto faz, e beber o cálice indignamente, com vida torta, vida errada,
cheia de mentira, cheia de prostituição, cheia de adultério, cheia de calúnia, cheia de caluniador e tantas outras coisas. Intrigado com o irmão, falando mal do irmão, intrigado com o pastor, falando do pastor, falando dos presbíteros da igreja, falando do ministério, falando do irmão, do mestre do coral e etc. Quem comer o pão e beber o vinho nessa condição, portas abertas para três coisas acontecer. Se você for um membro da igreja, te prepara. Se estás comendo o pão e bebendo o vinho com tua vida torta, te prepara, te corrige. Porque a punição de Deus de papai cai sobre o que desmantelado, que não respeita as coisas de Deus, que não teme a Deus, desrespeitador da Santa Ceia do Senhor. Veja as três coisas que podem acontecer. Pode não, que acontece. Portanto, qualquer que comer, examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Quem deve examinar a vida do membro não é o pastor da igreja, não. Quem deve examinar e determinar ao membro se pode ser ou não pode, não é o pastor da igreja. Deus não deixou essa doutrina. Quem deve determinar se pode comer o pão ou beber o cálice na Santa Ceia, sou eu, é você. Não é o pastor da igreja que determinar. Você não pode tomar ceia. Você passa tantos meses sem tomar ceia. Isso é antibíblico, heresia. Quem deve determinar se pode tomar ceia ou não é o membro. Ele é quem sabe das suas condições. Escute, versículo 28. Examine, pois, o homem a si mesmo. Não é o pastor para examinar a vida dele. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu devo examinar a minha vida se eu estou em ordem, se eu posso ceiar ou não. Se tem algum pecado da minha vida ou não. Tendo pecado da minha vida, eu tenho primeiramente que confessar, pedir perdão para poder cear. Mas cadê os confessadores? Cadê as confissões nas Santa Ceia para pedir perdão? Que ninguém está vendo mais. Ninguém está vendo mais. Agora escuta as três coisas que acontecem com um crente que é desrespeitador da Santa Ceia. Com vida desmantelada, come o pão. Vida desmantelada, bebe o vinho. Fala mal do irmão, come o pão. Fala mal do irmão, bebe do vinho. No meio dos pecadores, palavreados maléficas, nojentas, nocivas. Come pão, bebe o vinho na Santa Ceia. Sem temor a Deus em nada. Sem pedir um perdão à igreja de nada. Escute o que acontece. Aleluia. Porque o que comer e bebe, porque o que come e bebe indignamente com sua vida fora do padrão bíblico, em pecado. Na igreja, crentes, membros, ceando em pecado, está assim. Desde o altar da igreja, que eu conheço obreiro em pecado e comendo pão e bebendo vinho. Eu conheço. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Comer pão e beber vinho na Santa Ceia, porque o crente em pecado, pão e vinho não tira pecado de crente, não. Não. Peca mais ainda, se condena mais ainda. Se condena mais, é o que está acontecendo com muitos crentes. Por isso que a igreja de hoje está muito decaída, muito fraca. Muitas igrejas evangélicas só é louvor. Louvor não edifica ninguém. O louvor não santifica ninguém. O louvor não prepara a crente para morar no céu. O louvor alegra, produz alegria no ser evangélico, mas produzir santificação, nada. Quem produz a santificação na minha vida, na tua vida, para sermos arrebatados na vinda de Jesus, é a palavra. Não é comer pão com vida desmantelada, nem beber vinho com a vida desmantelada.
Não tira pecado, nem prepara nem santifica o crente para o céu. Ao contrário, se condena mais ainda. Escute mais. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Está se condenando. Além da condenação, sujeito de ir para o inferno, no arrebatamento ele ficar, e se não der a vida por Jesus na grande tribulação, vai para o inferno, 3 coisas mais acontecem, veja lá. Por conta disso, aí de vós, muitos fracos, crente fraco. E aí, irmão? Tô indo. Tá bem, irmão? Tô daquele jeito, irmão. Pela misericórdia. Fraco. Agora, por que tu é assim? Olha a tua vida que fizeste. Olha o que praticaste, comeste pão em pecado, bebeste vinho em pecado. Tô fraco. Confessa o teu pecado para receberes o perdão, para ficar forte. Segunda coisa, doente, muito fracos e doentes. Por que tantos crentes doentes na igreja? A razão básica e principal é esta: desobediência à palavra, desobediência a Deus. Quando a palavra diz que quem tiver com a sua vida errada não deve comer o pão, nem deve beber o vinho. É a palavra que fala, mas não obedece a palavra, do jeito que está com a vida toda torta, como o pão, participa da Santa Ceia, agora vem a fraqueza, depois da fraqueza vem a doença, vem as doenças. Por que tantos crentes doentes na igreja? Vidas desmanteladas, vidas erradas. Aí você pode perguntar: pastor, e todo crente doente é porque está em pecado? Não, senhor. Não se trata nisso. Não. Mas uma grande parte é. Mas uma grande parte de crente é porque a vida não condiz com a palavra. Participa da Santa Ceia com a vida desmantelada fora do padrão bíblico. Uma grande parte é. Mas existe homem santo, mulher santa, moça santa que adoecem, mas sua vida está limpa diante do Senhor. A verdade tem que ser falada. Ocultar a verdade, por quê? Com medo de quê? Porque causa disso acontece. Fraco, doente e muitos que morrem. E muitos que morrem. Aí nós não sabemos do particular do irmão. Quem sabe, tudo bem, mas quem não sabe, fulano dormiu no Senhor. A irmã fulana dormiu no Senhor. Que era uma bênção. Meu irmão fulano, irmão, sabe que dormiu no Senhor? Fulano de tal, não diga. Aquela jovem tão santa dormiu no Senhor. Aquele moço tão santo dormiu no Senhor. Procura Deus saber se ele dormiu no Senhor. Deus sabe. Deus sabe. Morreu porque estava em pecado, participou da Santa Ceia várias vezes sem confessar o pecado. Muitos estão morrendo por conta disso. Eu conheci muito um amigo meu de perto, 2 irmãos, todos em pecado. Morreram de repente, nem oportunidade deu para eles confessarem. Todos 2 morreram de repente. Todos em pecado. Conheci de perto, sabia do proceder de todos 2. Nem oportunidade Deus deu a eles para confessarem e receber o perdão, porque muitos anos errando, pecando e participando da Santa Ceia sem confessar. Chega o tempo de Deus não tolerar mais. Apaga. Coisa que não foi que alguém me falasse, não. Eu conheci de perto, convivi com eles. Mas não podia resolver o problema deles. Não chegou, nunca chegaram e conversaram a mim. Mas eu sabia da vida dele. Também não podia proibir da Santa Ceia, que isso não cabe a mim, não cabe ao pastor, cabe a eles próprios.
cada um examine a si próprio. Temos de agir e trabalhar de acordo com a palavra de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Por que tantos crentes doentes da igreja? Eu já falei essa experiência, eu já disse aqui em alguns de meus vídeos. Aqui em Pernambuco, teve um pastor, conheci muito amigo meu. Ele até me tratava, eu era mais novo, ele me tratava de meu filho. Pastor, agora vou pronunciar o nome desse pastor, porque já dorme no Senhor. O pastor Zé Amaro, saudosa memória, conheci muito. Estava orando pelos pastores que trabalhavam na época no estado de Pernambuco e com a especialidade que trabalhava no sertão, passando necessidade, enfrentando todos os problemas difíceis naquela época, há 50 anos atrás. Ele no seu quarto orando, abençoe meu Deus, meu Pai, pastor fulano de tal. Agora o nome do pastor falecido eu não digo não, viu? Falei o nome do pastor presidente. Que coisa de boa relevância. Aí a voz do céu bradou: Amaro, ele está aí, mas aqui não. O que quer dizer isso? Está aí como pastor, o nome na convenção geral, o nome na convenção estadual, o nome entre vocês, está aí entre vocês, mas aqui, daqui não tem nada. E hoje, naquela época e agora, tantos pastores desmantelados que as igrejas, a igreja de Deus está sofrendo com eles. Porque Deus só tem uma igreja. Não tem 3, nem 4, nem 10. Se você se levantar contra um membro da igreja que você é membro, peca. Se você se levantar contra um membro da igreja de outro ministério, você comete o mesmo pecado. Porque Deus não tem 2 nem 3 igrejas, só uma, que é o corpo de Cristo. Por que tantos crentes doentes na igreja? Por conta disso. Temor a Deus desapareceu. Quantas vezes você vê na Santa Ceia crente pedindo perdão porque pecou? Porque eu nunca mais vi. Há anos atrás era fila, todos arrependidos do que tinha cometido durante o mês. E agora? Por que tantos crentes doentes na igreja? Pecado, vida desmantelada, vida cerrada, vida de desobediência ao Senhor, comendo pão e bebendo vinho em pecado, sem confessar nada. É isso aí. Temos que ser realistas direto, para de fazer rodeio. Estamos vivendo um tempo que muitos pastores não dão mais aquela doutrina bíblica como realmente a Bíblia ensina. Faz aquele rodeio, para não perder os membros ricos da igreja, os membros formados. Tu vai te acertar conta com o dono da igreja. Por que todos os crentes doentes na igreja? Já sabe? Porque participa da Santa Ceia em pecado, não confessa. Porque alguns crentes chegam a morrer, poderia viver mais alguns anos. Porque passou anos, tempo, ceando em pecado. Nunca confessou, em vez de viver mais, morre cedo. É bíblico. Eu estou aqui para dar a Bíblia. Quem receber, amém. Quem não receber, problema seu. Não faça rodeio, não. Deus me chamou para falar a sua palavra como ela é. Aleluia.
Não sei se ainda postarei outro vídeo, porque o arrebatamento da igreja dar-se a qualquer hora. Estou esperando. Amém.